Fala galera, bem-vindo a mais um vídeo. Vamos falar aqui nesse vídeo sobre o Rafinha, atacante da seleção brasileira. É o Rafinha que está contundido, que não vai poder jogar o próximo jogo do Brasil contra a Escócia, né? Porque ele sofreu um edema na coxa direita e vai estar em tratamento vai desfalcar a seleção brasileira no jogo contra a Escócia e pode também ser cortado. Porque os médicos ainda estão vendo a gravidade desse edema, né? Quer ver o inchaço, quer ver tudo, para avaliar, ver se ele tem condições de permanecer no grupo até o final ou se ele vai ser cortado, né? Caso o Brasil avance para a próxima fase da Copa do Mundo. Mas eu não quero falar somente da contusão do Rafinha. Eu quero falar do momento que ele passa atual. Segundo o Vampeta, o Rafinha está com um problema gravíssimo, um problema financeiro gravíssimo, que tem afetado ele psicologicamente dentro de campo. Por isso o Rafinha não tem feito grandes atuações na seleção brasileira e no Barcelona, né? E também tem passado por um momento familiar muito grave, né? Além do problema financeiro, tem passado por um momento familiar gravíssimo, né? Segundo o Vampeta, né? Porque essa informação está lá vocês podem pesquisar, que está no Instagram, o Vampeta falando sobre isso, né, falando sobre o Rafinha, dando uma entrevista sobre isso, e ele tem afetado o psicológico dele, né? O Rafinha. Agora imaginem vocês, um torcedor que deve ter vendido carro, vendido uma casa, feito uma dívida para ir ver a seleção brasileira jogar a Copa do Mundo nos Estados Unidos. Imagine como é que está a cabeça desse torcedor. Se o Rafinha, um cara que é milionário, ganha milhões de euros no Barcelona, está passando por um momento difícil, imagine esse torcedor que está acompanhando a seleção brasileira, como está o psicológico desse torcedor, né? Será que o torcedor, quando vê essa notícia do Rafinha, que ele está passando por um problema financeiro e um problema familiar, será que o torcedor olha assim, poxa, por isso que ele não tem jogado bem, tal? Era só ele ter pedido dispensa da seleção brasileira e não ido para a Copa do Mundo, né? Porque o torcedor fez uma dívida grande, depende, né, agora, se a seleção brasileira for eliminada, o torcedor fica com dívida. Aí o Rafinha, né? O Rafinha recebeu do Al Hilal uma proposta milionária, maior do que ele ganha no Barcelona. E ele tem pedido ao Barcelona para ser vendido, né? Muitas coisas, né, que a gente tem que analisar, está afetando o jogador psicologicamente, financeiramente ele está, né, muito mal, com problema de doença na família. Isso tudo tem agravado a situação do Rafinha, por isso que ele não tem feito grandes atuações na Copa do Mundo, né? Um abraço e até o próximo vídeo.